Vamos continuar falando hoje um pouquinho sobre a temática desse mês, que estamos falando sobre pecado. Na semana passada, mostrei para vocês as implicações e as origens do pecado, né? Agora, hoje eu quero falar sobre as consequências do pecado, tá bom? Para Deus e para o homem. Eu vou bater nessa tecla das consequências do pecado para Deus de uma forma bem rápida, tá bom? Existe uma citação no livro Desejado de Todas as Nações, onde está escrito que Cristo veio ao mundo não apenas para salvar o homem, mas ele veio também para vindicar o caráter de Deus. Vocês sabem o que é vindicar? Sabe ou não? Não? Vindicar de forma bem prática é o seguinte: suponhamos que o James falou aqui mal do Lancaster e falou um bando de coisas ruins sobre ele, né? Então, ele vai ficar difamado no nosso meio, né? Vai ficar difamado. O que é vindicar? Vindicar é quando alguém chega e diz assim: não, eu o conheço, ele é diferente. Não é isso aí que disseram dele, não. Ok? Não é isso. Agora, essa questão é muito séria. Por quê? Porque presta atenção numa coisa interessante. O diabo usa máscaras para se esconder. E Deus usa máscaras para se revelar. Já dizia Lutero. Como é que eu entendo isso de uma melhor forma? Vejam bem, a primeira máscara que o diabo usou foi uma serpente. E quando ele chegou lá no Éden, agora nós vamos ver aqui um pouquinho das consequências morais do pecado para Deus. Aí Eva está lá batendo perna pelo jardim, resolveu ir no shopping, né? Comprar umas frutas. E aí nessa onda de andar sozinha, a serpente aproveitou o momento e falou para Eva o seguinte: Eva, vem cá. Aí Eva ficou encantada olhando aquele animal falando, né? Ficou impressionada. Agora um detalhe. Pelo texto bíblico, fica inferido nas entrelinhas que Deus já tinha dito para Adão e Eva onde eles seriam testados. Onde a obediência deles seria testada. Aí quando a serpente chega, começa a bater papo com Eva, e aí ele faz um questionamento. O que está escrito lá em Gênesis? Vocês podem abrir a Bíblia em Gênesis 3. Aí Eva diz assim: é assim que Deus disse? De toda árvore que se encontra no jardim vocês não podem comer? Aí Eva respondeu o quê? Não, nós podemos comer sim de todas, menos da que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem, Adão e Eva já conheciam, eles não conheciam o mal. Aí Eva disse assim: foi isso que Deus disse, porque no dia que nós comermos, certamente morreremos. Aí a serpente falou o quê? É certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Aí Eva disse: nós morreremos, porque nós nos tornaremos conhecedores do bem e do mal. Aí a serpente falou assim: no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Aí experimenta e come. Aí ela foi lá e comeu. O que nós vemos nas entrelinhas desse diálogo? A primeira coisa, Satanás criou uma desconfiança sobre a palavra de Deus. Desconfiança. Ok? Desconfiança. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando a Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, e aí eu não guardo o sábado, eu busco guardar outro dia. Aí eu digo assim: não, que Deus quer o meu coração, a sinceridade do meu coração. Mas a pergunta é: se eu deixo de obedecer a palavra de Deus, eu não estou desconfiando de Deus? Sim ou não? Sim.
Você quer ver um item que pega muito a gente, especialmente quando a gente é adolescente? A paixão. Especialmente a paixão por uma pessoa de fora da igreja. Aí a gente diz assim, o pastor estraga prazer, né? O pastor chega e diz assim, olha, esse namoro não vai dar certo. Aí o jovem apaixonado, o adolescente apaixonado diz assim, pastor, mas ele é tão fofo, né? Tão lindo, é melhor do que os da igreja. Eu acredito que seja, porque dentro da igreja tem um bocado de nó cego mesmo. Mas a palavra de Deus está dizendo que não é para você namorar, para você, porque vai dar BO lá na frente, lá na hora do casamento, lá na hora da educação dos filhos. Então Deus está dizendo. Aí eu digo assim, não, Deus, eu tenho certeza que meu coração apaixonado é mais sábio do que tu. O que eu quero dizer para vocês? Que uma política principal do diabo é nos levar a desconfiar do quê? Da palavra de Deus. Entenderam? Agora me responde uma coisa, a mesma pergunta que eu fiz no sermão. Você confia, ou você consegue trabalhar bem, você consegue amar um líder que você não confia? Sim ou não? Vou fazer uma outra pergunta. Você consegue ser feliz no casamento quando você não confia no seu cônjuge? Dá para ser feliz? Não dá. Não dá, gente. Você pode até conviver a vida toda. Agora, felicidade não vai existir. Agora pensa um pouquinho. Deus pede adoração de todo o universo. Aí Adão e Eva agora ficam, juntamente com os anjos, numa pergunta, numa questão. Eu posso confiar em Deus? Lúcifer está dizendo que ele não quer que a gente coma desse negócio aí, para a gente não ser iguais a ele. Será que ele não está mentindo? Agora me responda uma coisa. Você vai adorar a Deus por amor ou por temor? Por temor. E eu pergunto, Deus quer uma adoração que não seja por amor? Quer ou não? Não quer não. Deus não quer adoração que não seja por amor. O temor a Deus tem que fazer parte do amor, mas esse temor ele tem que ser fundamentado na reverência. Então o primeiro problema que Satanás criou para Deus foi a desconfiança sobre o seu caráter. Desconfiança. E agora, como é que nós fazemos para o caráter de Deus aparecer? De verdade? Tempo. Só o tempo e a cruz poderiam revelar. Primeiro problema. Segundo problema, Deus disse que no dia que Adão e Eva comessem, certamente eles morreriam. Agora, presta atenção num detalhe. Vem cá vocês dois, Adão e Eva aí, vocês dois aí. Adão de óculos. Pode vir. Daí, eu sei que você ama vir aqui na frente, ainda mais para pagar um mico, né? Então vejam bem, aqui está Adão e Eva, pecaram, né? Pecaram. Aí Deus olha para Adão e Eva com essa carinha de santo, a carinha do gato de bota aí, viu? Né? Carinha do gato de bota, né? Assim, Dai. Aí Deus ama essas criaturas, gente. Nós não temos ideia do tamanho do amor de Deus. Mas a pergunta é, eles pecaram, sim ou não? Hã? Qual é o salário do pecado? Por que a morte é o salário do pecado? Eita, Heitor, tu entrou de sola e se enrolou, né, cara? Vem cá você, Erivelto. Erivelto vai fazer agora aqui o papel do capeta, né? Tá vendo? Dai tá no lucro agora, né? Então, vejam bem. Aqui tem um conflito, suponhamos que eu sou Deus e esse cara é o diabo, e aqui está Adão e Eva representando toda a humanidade. Eles pecaram, sim ou não? Transgrediram a lei? Que mandamento eles transgrediram? Hã? Qual? O 10º. Vamos fazer um teste rápido. Primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses diante de mim. Eles
queriam ser Deus. Segundo mandamento: imagem de escultura, não as adorarás. Eles idolatraram o conhecimento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Bate papo dela com o capeta, toda hora chamar o nome de Deus para glorificar? Não. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E qual é o princípio do mandamento? Adoração, porque Deus é o Criador. Eles desobedeceram o Criador. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Quem era o pai deles? Deus. Foi honrado? Não. Sexto mandamento: não matarás. Ao pecar, eles se mataram e nos mataram. Sétimo mandamento: não adulterarás, ou seja, seja fiel. Eles foram fiéis. A partir do momento que ela flertou com Satanás, ela foi infiel para Deus. Oitavo mandamento: não furtarás. Roubou um fruto que Deus disse que não era para pegar. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É assim que Deus disse? Olha a desconfiança no caráter de Deus. Décimo mandamento: não cobiçarás. Eles cobiçaram ser iguais a Deus, sim ou não? Sim. Transgrediram quantos mandamentos mesmo? Os 10. Por isso que quando a Bíblia diz que quem peca num ponto transgride toda a lei, é porque quando você quebra um elo da corrente, você não quebrou um elo, você quebrou a corrente. Ok? Então, salário do pecado é a morte. Aí o diabo chega e diz assim: tem que matar. Tem que matar. Você não me expulsou do céu porque eu transgredi a lei? Qual é o salário do pecado? É a morte, tem que matar. O diabo não presta, viu? Ele te coloca numa sinuca de bico para te envergonhar. Aí Deus é imutável, sim ou não? Sim ou não, gente? Se Deus fosse mutável, ele seria Deus? Não. Então Deus não disse que ia matar? Sim ou não? E ele tem que matar ou não? Tem. E se ele matar? Aí o indivíduo aqui que não vale nada, não é o Erivelto, é o diabo que ele está representando. Ele fica de boa aqui assim, disse: eu quero ver ele matar. Ele quer ver ele matar. Ele já estava com todas as emissoras de televisão prontinhas para na hora que Deus dissesse assim: fogo neles. Aí esse daqui ia sair do universo todo dizendo assim: eu te falei? Eu não falei na tua galáxia que ele era perverso? Eu falei nessa galáxia, naquela outra. Está vendo? Esse Deus é um crápula. Ele cria, ele faz uma ordem lá e depois ele mata quem ele criou. Como é que a gente pode confiar num Deus desse que mata? Agora pensa um pouquinho, isso não é um dilema? Porque tecnicamente, pela lei que não pode ser mudada, o que eles merecem? Morte. Agora, pela justiça, eles têm que morrer. Mas o amor quer salvá-los. Vocês já assistiram Superman 2 no tempo do Christopher Reeve? Alguém já tinha nascido nesse tempo? Esse filme é bem legal. O Superman 2 com Christopher Reeve. Deve ser década de 80 lá. É do tempo que eu ficava pendurado na casa alheia para poder assistir televisão. Assim. Ok? Aí tem um garotinho que faz amizade com o Super-Homem. Né? O Super-Homem faz amizade com o garotinho. Só que o Super-Homem fumou uma maconha estragada lá, uma kryptonita estragada. E aí o que aconteceu? Ele começa a ficar doente. Ele fica perverso. Aí o menininho chega perto do Super-Homem, o Super-Homem não liga para ele, o menininho começa a gritar: Super-Homem, você é bom, Super-Homem, você é do bem, eu sei que você está me ouvindo, você tem super audição, Super-Homem, eu confio em você. Isso gera um conflito no interior do Super-Homem tão grande, que as personalidades dele se dividem. O Clark Kent sai para um lado e o Super-Homem perverso para o outro. Só que eles começam agora a brigar para ver quem vai ganhar nessa batalha. Deus pode se dividir? Não. Agora vamos pensar, esse conflito que acontece no Super-Homem, no Clark Kent, ele acontece dentro de Deus, só que há um detalhe: Deus não pode se dividir.
Mas a justiça diz assim: eles têm que morrer. Mas o Deus que é justiça também é amor. E agora olha assim, com a carinha aqui do gato de bota, né? Adão, coitadinho dele, né? Deus olha e sabe que apesar deles serem livres para escolher, mas eles foram enganados. Ao mesmo tempo que eles foram enganados, eles têm responsabilidade, porque eles têm liberdade, têm livre-arbítrio. E agora, gente, o que Deus faz? Mata ou deixa viver? Se Deus matasse, ia acontecer o quê? A fofoca ia rolar no universo. E se Deus deixa viver? O que vocês acham? Se Deus deixasse Adão e Eva viver, a justiça não seria feita. E o que mais? O diabo estaria certo. Porque Deus estaria sendo arbitrário. Porque para esse ele usou uma sentença, para esse aqui ele usou outra. Então Deus seria um Deus de 2 pesos e 2 medidas. Agora eu me pergunto, como é que Deus sai dessa sinuca de bico? Como é que ele sai? Eva está com vergonha. Eva está com vergonha. Como é que ele sai dessa encrenca? Esperar o senhor responder aí. Está vendo? Nem o diabo responde. Ok, como é que ele sai dessa encrenca? Calma. Naquela tarde lá no Éden, Deus pega então 2 cordeiros e ele diz assim: matem. Coloca uma faca na mão de Adão e Eva, e Adão e Eva mete a faca de pedra na jugular dos bichinhos, e aí o sangue escorre pelas mãos de Adão e Eva, e eles choram amargamente, porque eles entenderam nesse instante que o pecado deles ia redundar na morte de quem? Do Salvador. Porque quando Deus disse assim: eu amaldiçoo a terra por tua causa, e ele começa a falar uma série de pecados, de consequências, no capítulo 3 de Gênesis, Deus não amaldiçoa nem o homem nem a mulher. Por quê? Porque ele ama. Ele amaldiçoa a serpente, a terra amaldiçoada, mas ele não amaldiçoou o homem. Por quê? São filhos, ele ama. Aí Deus provê uma solução, diz assim: porém inimizade entre ti e a serpente, entre o teu descendente e a descendência da serpente. Você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele vai te ferir a cabeça. Esse verso bíblico, Gênesis 3,15, se chama de proto-evangelho. Por quê? Porque nesse momento Deus colocou uma promessa. Promessa de quê? De um descendente. Por isso que quando Eva tem o primeiro filho, que se chama Caim, ela disse assim: concebi um varão, a saber, o Senhor. Esse é o que diz o verso. Ela não diz assim: eu concebi um filho que veio do Senhor. Ela diz assim: eu concebi um filho, a saber, o Senhor. Por quê? Porque ela imaginava que o bebê era quem? O Messias, o prometido. Então, por que no Velho Testamento a gente vê que as mulheres, quando não têm filho, elas ficam tristes? Porque havia esperança de que o Messias nascesse em algum momento. Deus vai afunilando a promessa. Agora, queridos, até que a promessa se cumpra, aqueles cordeirinhos que foram mortos, eles vão ser o protótipo do ritual do santuário. Cada cordeiro que é sacrificado e que os pecadores olhavam, representava o quê? A esperança de que um dia no futuro viria o cordeiro. Beleza? Isso é um problema que o inimigo causou. Agora, um outro problema que ele causou é exatamente esse dilema e esse problema da onipotência e da justiça de Deus. O problema não era Deus ser poderoso. Deus podia destruir o diabo num instante. Mas o que estava implicado aqui era justiça, era fazer a coisa certa. E o que é o certo? É Deus ser fiel a si mesmo, porque Deus não pode ser desleal para com a sua própria natureza. O diabo é nó cego. Ele se camufla de todo jeito. Agora, Deus não. Gente, Deus é imutável. Bom, o cordeiro é prefigurado.
Agora, os séculos se passam, séculos e séculos se passam. Gálatas 4, verso 4 diz assim: e chegando à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, enviado em carne, nasceu sob a lei, nascido de mulher. Quem é a solução para todos os problemas que foram causados pelo pecado, tanto para Deus como para com a humanidade? Quais foram as consequências do pecado para a humanidade, gente? Vocês sabem, né? Primeiro, alienação. Separação total de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, que Deus chega e pergunta assim: cadê, por que tu está nu? Botou culpa em quem? Nela. Então cai fora daqui. Entendeu? Por que você pecou? O que você fez? A serpente, né? Serpente aqui, ó. Culpado é a serpente. Aí Deus chega para a serpente e diz assim: maldita és. Então o que nós percebemos? Ele se alienou de Deus, se escondeu de Deus. Ok? Depois ele se aliena dela. E os dois se alienaram da natureza. Mas a pior consequência do pecado é a alienação interna. Nós vivemos uma guerra civil dentro da gente. Sim ou não? Vivemos. Segunda consequência do pecado: escravidão. Romanos 6, verso 16. Fiquem aqui, só um minutinho. Eu acho que eu ainda tenho aqui alguns minutos para eu concluir essa temática de hoje, tá? Abra sua Bíblia em Romanos 6, verso 16, rapidamente, só para eu ler um texto com vocês. Beleza? Um texto. Diz assim, ó. Romanos 6,16, diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? 2 Pedro 2, verso 19 diz que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Sabe o que aconteceu? Adão e Eva agora se tornaram escravos de quem? De Satanás. Aí eu pergunto uma coisa para vocês: Satanás é um patrão bonzinho, não é? Sim ou não? Perverso demais. Ele é extremamente perverso. Outro problema que o pecado trouxe para o ser humano foi a corrupção moral. Sabe o que significa corrupção moral? Se você abrir a Bíblia em Provérbios 20, verso 9, lá está escrito assim: quem pode dizer, limpo estou, purificado estou do meu pecado? Jeremias capítulo 2, verso 22. Sabe o que está escrito lá? Ainda que tu te laves com salitre, e ainda que tu amontoes potassa sobre ti, permanecerá a mancha do teu pecado. Vocês sabem o que é salitre, não sabem? O salitre a gente conhece aí na forma do vapor d'água que vem do mar, que não demora muito tempo, ele começa a corroer a lataria do nosso carro, não é? Você pega o potássio e faz sabão para poder limpar a sujeira. Agora, o detalhe é o seguinte, viu, James? Vou te dar um desafio hoje, James. Você chega em casa, você vai ficar de molho num latão de salitre com potássio até amanhã de manhã. Aí amanhã de manhã vai sair de dentro desse latão aí só a caveira do James, porque a carne e o salitre vai corroer todinha. A Bíblia está dizendo que ainda que você amontoe potássio e salitre sobre você, você pode ficar só os ossos, ou talvez nem os ossos, mas a mancha do pecado continua. Agora eu pergunto, pecado é grave ou não é? É muitíssimo grave, muitíssimo grave. Outra consequência do pecado, além da corrupção moral, Jeremias 17,9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Outra consequência, morte. O salário do pecado é a morte. E a gente ama morrer, não ama? É bom morrer? Gente, morrer é doloroso demais. A gente vê a morte todo dia na família dos outros, e é um drama doloroso demais. A última consequência, a ira de Deus. Imagina, vocês ficaram inimigos de Deus agora. Deus não pode chegar perto do homem porque virou inimigo. Esse cara está corrupto, sujo, pecador, e Deus é santo. Se Deus chegar perto dele, vai matar. Mas Deus o ama. Olha outro dilema. Agora o que Deus faz? Deus manda a solução. Quem é a solução? Jesus Cristo. Alguém quer se habilitar a ser o meu Jesus Cristo agora? James, vem cá, James. É um Jesus Cristo assim meio
Um Jesus meio desengonçado, né? Agora, gente, entenda aqui uma coisa interessante no James. Primeira coisa, Jesus veio feito um bebê, chega aqui para frente. Quando o anjo apareceu para Maria, o anjo disse assim: olha, o poder do Altíssimo vai te envolver e você vai conceber um filho. Isso é maravilhoso, porque Deus fez um milagre na barriga de Maria. E o que ele fez lá? Transformou a barriga de Maria num envelope para trazer uma encomenda divina. Jesus, ele nasce com a carne de Adão depois do pecado. Mas esse homem, Jesus, ele tem a mente santa de Adão antes do pecado. Ou seja, ele não tem tendência para pecar. Entendeu? Jesus não é do tipo que ele olha para uma mulher e quer olhar de novo. Não. Jesus não tem dentro dele o ganchinho do Satanás que todos nós temos, que é o gancho da tentação, da pecaminosidade. Jesus não tem isso. Por que não? Porque ele veio para ser o segundo Adão. Ele é um ente santo. Agora, pastor, como é que eu explico, como é que eu entendo esse negócio dele ter uma carne que veio afetada pelo pecado e não contaminada pelo pecado? Sentir sono é pecado? Não. Sentir fome é pecado? Não. Dormir é pecado? Não. Agora, Jesus carregou na carne essas coisas, mas ele não tinha nenhuma propensão para o mal. O que é a propensão para o mal? A propensão para o mal é que, às vezes a gente está aqui na igreja, mas está pensando nos esquemas de depois do sábado. Eu olhei aqui de cima, que eu olhei o indivíduo que entrou ali, que eu não vou com a cara dele. Aí eu penso assim, nem para a porta de vidro se está rachar em cima do indivíduo, né, James? A propensão para o mal é quando eu tenho pecado dentro de mim. E todos nós temos, sim ou não? Tem ou não tem, gente? Eu pergunto, o pecado no teu coração é um problema ou não é? É ou não é, gente? Cara, tem hora que eu me olho no espelho assim, eu fico muito ferido comigo mesmo. Eu fico triste porque eu não tenho força para vencer o pecado. Eu fico profundamente magoado. Graças a Deus que o tempo passou e Deus enviou Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo veio, guardou a lei, viveu uma vida santa, uma vida de obediência. Não foi? Sim ou não? Ele era Deus, 100%. E detalhe, ele está lá no deserto com uma fome danada, olhando aquelas pedras redondinhas assim, parecendo pão sírio. 40 dias de fome. Esse Jesus aqui está gordinho, mas Jesus lá da Bíblia, bem faminto, bem faminto. Aí ele olha para aquelas pedras lá e dá uma fome danada. Aí nessa hora o diabo vem, aparece e diz assim: Senhor, transforma em pão. Eu pergunto, Jesus tinha o poder para transformar? E por que ele não transformou? Por duas razões. Primeira, ele nunca usou o poder dele, nem poderia usar o poder dele para se auto-beneficiar. Segundo, se ele usa o poder dele em uma ordem do diabo, quem estaria sendo o senhor dele? O diabo. E aqui é que está o detalhe. O primeiro Adão queria ser igual a Deus. Ele não se submeteu a Deus. O segundo Adão, que é Jesus, ele vem completamente submisso a Deus. Por isso que esse Jesus que nós conhecemos na Bíblia, ele chama Deus como? Como? Pai. Pai. E ele diz assim: o Pai é maior do que eu obedeço ao Pai. Alguns críticos que não entendem da teologia nem do plano da salvação vão dizer assim: não, Jesus era inferior ao Pai. Era inferior? Não. Ele tem uma subordinação funcional. O Pai e o Filho são iguais. Mas esse filho agora, como segundo Adão, ele vive uma vida de submissão. Lembra o que eu falei na outra vez? Pecado. A essência do pecado é você querer viver uma vida independente de Deus. Jesus foi submisso 100%, não cometeu nenhum pecado,
Agora chegou o momento, então, da cruz. E aconteceu o quê? Já fazia parte do plano de Deus. Todos os pecados da humanidade agora são despejados em cima de quem? De Jesus. Todos. E ele morreu como o pior dos pecadores. Mas a morte dele tem algumas implicações maravilhosas. Primeira, a morte de Jesus reivindica o caráter do Pai. Por quê? Porque o universo todinho viu quem é Jesus e viu agora quem era? Quem era o diabo. Vem para cá. O que acontece aqui? Satanás, gente, foi tão cruel com Cristo, maltratou tanto, pisou, triturou, feriu, rasgou a fronte, esfaqueou, cravos. Foi um sofrimento terrível. Todos os demônios pressionando Jesus. E o universo inteiro olhando. E o universo todinho sabia que esse aqui era o criador deste. E este aqui não poupou nenhum esforço para destruir Jesus. Agora, Jesus morre na cruz. E ele morreu como homem. Quando ele morre como homem, aí o que ele faz? Ele morreu no lugar deste. E a palavra de Deus diz que ele começa então agora a fazer um processo de reversão do pecado. A inimizade entre pai e filho, suponhamos que eu sou o pai, e ali está a humanidade. Jesus Cristo é o que, gente? Homem. Jesus agora carrega os pecados deste e se apresenta diante do Pai. E a Bíblia diz que há agora reconciliação entre Deus e o homem. Primeiro problema da alienação é restaurado. O homem era escravo de Satanás. Marcos 10:45 diz que Jesus deu a sua vida em resgate por muitos. Eu preguei sobre isso e fiz uma pergunta: para quem foi pago o resgate? Lembra? A lei foi satisfeita, a justiça foi satisfeita, o sacrifício desse homem que é Deus satisfaz ao Pai, satisfaz a justiça, cala a boca do diabo e liberta o homem. Ok? E o problema da impureza moral? 1 João, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos o quê? Purificar. Perdoar e purificar. Lembra da corrupção moral? Ainda que tu amontoes salitre, essa coisa toda. Apocalipse 5 diz assim: eles, pois, o venceram. Venceram quem? O diabo, pelo sangue de quem? Do Cordeiro. O sangue de Jesus é a única coisa que pode nos purificar da mácula do pecado. Qual o outro problema? A ira de Deus. Eu estou olhando como Deus para esse indivíduo e eu quero destruí-lo porque a minha santidade vai fulminá-lo. Onde foi que Deus, o Pai, lançou toda a sua ira? Neste homem, que representa esse. Toda a ira de Deus recaiu em Cristo. Por isso que hoje, irmãos, nós precisamos louvar a Jesus, exaltar, cantar, glorificar, porque nós somos salvos nele. Amém? Jesus é maravilhoso. E aí, o que acontece? Todo o problema do pecado é resolvido. Não somos mais alienados nem escravos. A corrupção moral do coração é tirada pelo poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo. Isso se chama santificação. Por isso que crente não pode ficar planejando o pecado. A morte é vencida. No dia que Jesus ressuscitou, o que ele fez logo em seguida? Trouxe muita gente do túmulo. E o que ele estava dizendo? Eu venci o maior trunfo de Satanás, que era a morte. Então, quando tem um velório de crente, a gente não fica no desespero, sabe por quê? Porque nós temos esperança que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa. Amém? Agora me responde uma coisa: como é que eu não posso amar esse Jesus, gente? Como é que eu não amo? Entendeu? O que a cruz mostra? Que o diabo não presta, que o pecado só engana e destrói. A cruz revela o caráter do amor do Pai, de Deus, do Filho, do Espírito Santo.
E aí o que acontece? Adão e Eva podem se agarrar de novo aí com Eva. E sabe o que vai acontecer? No dia da vinda de Jesus, Jesus vai chamar Adão. Jesus vai ser assim, bem mais alto do que Adão. Adão é mais alto do que toda a humanidade, porque ele tinha 4 metros de altura. E Adão será bem maior. Sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar de volta na cabeça de Adão a coroa de liderança sobre esse planeta que ele perdeu. Jesus vai devolver. Aí Adão vai olhar para Jesus, tão emocionado, junto com Eva, e ele vai cair aos pés de Jesus na Nova Jerusalém, vai pegar a coroa dele e vai lançar aos pés de Jesus. E nós iremos viver eternamente. Abre suas mãos aí, James, para a igreja ver. Queridos, durante a eternidade, toda vez que nós olharmos para as mãos de Jesus, que estarão eternamente furadas, essas mãos furadas vão relembrar toda a humanidade salva. E quando todo o universo olhar para a humanidade salva e para essas mãos, nunca mais se levantará o pecado outra vez. Por isso que Ellen White diz que a ciência da salvação será objeto de eterno estudo, porque a cruz do Calvário, que desmascarou o diabo, também será a causa da destruição de Satanás. E quando o pecado for destruído agora na segunda vinda de Jesus, depois do milênio também, então nós iremos para o céu, e nunca mais se levantará a angústia outra vez. Nunca mais. Eu poderia terminar essa palestra dizendo uma coisa para vocês, que se sentem às vezes desfalecidos na fé, com vontade de abandonar a igreja, com vontade de ir para o pecado. É só um pouco mais. Só um pouco mais. E eu quero só dizer uma coisa para terminar. Se você está na igreja e você ainda não aprendeu a amar a Jesus, eu quero te dizer que tua ida para o céu não fará sentido se você não aprender a amar esse Jesus e esse Deus Pai e o Espírito Santo, que nos amam tanto a ponto de ter sofrido todo esse terror durante milênios, para que o caráter fosse vindicado e para que nós fôssemos salvos da forma justa. Amém? Vocês entenderam? Eu quero renovar meu amor por Jesus. E vocês? Isso o pecado faz. É isso que o pecado faz. Mas, queridos, maior do que o pecado é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar? Vamos orar? Vai ter uma música de encerramento, oração? Vamos orar então? Vamos ficar, vocês podem ficar aqui para orar. Eu pergunto para vocês, queridos, vocês entenderam? Sim ou não? Esse amor é gracioso demais, é maravilhoso demais. Diante desse amor, devolver o dízimo, dar estudo bíblico, fazer obras de caridade, me envolver na missão, me empenhar na pregação do Evangelho, não é trabalho, é privilégio. É privilégio, porque nós nunca entenderemos plenamente o sofrimento do Filho de Deus, está além da nossa imaginação. Mas mesmo sem entender, nós podemos louvar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém? Pai querido que habita nos céus, coloco tua igreja em tuas mãos, e eu quero te rogar, Senhor, que nos abençoe para que possamos entender a tua palavra, o plano da salvação que é esboçado no santuário. Nos ajude, ó Deus, para que, compreendendo a tua palavra, que possamos amar mais e mais o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajude a ser fervorosos, comprometidos, dedicados, e dá-nos poder para vencer o pecado. Não nos deixe ser enganados pelo inimigo, ó Deus, mas dá-nos forças em nossas fraquezas, para que possamos perseverar, e que muito em breve possamos ser glorificados e para sempre libertos da presença, do poder e da maldição do pecado. Firma-nos na verdade
e encha nosso coração de zelo e de júbilo. Muito obrigado pela salvação. O nosso coração se enche de alegria e todos nós damos glórias ao nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado, Deus abençoe cada um de vocês.